O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas esse capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, ele nos introduz na questão da vida de oração. Ontem nós vimos os discípulos pedindo a Jesus que os ensinasse a rezar. E eles até fizeram uma comparação, como João havia ensinado os discípulos dele, então eles estavam pedindo que Jesus os ensinasse a rezar também. E nós vimos ali Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que é chamada também a oração dominical, a oração do Senhor. Essa é a oração mais completa que nós podemos fazer, porque ela foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí, por diante. Agora, hoje, o que é colocado na oração é a questão do pedir, é a questão da insistência, da persistência na oração. E aqui Jesus fez essa comparação de um homem que vai à noite na casa do vizinho dele, bate na porta porque ele tinha recebido algumas pessoas e precisava dar pelo menos um alimento e ele não tinha como dar. Então vai lá e bate na porta e o homem está lá: você está me importunando, já está numa hora dessa? Eu e meus filhos já estamos deitados, já vamos dormir e você está querendo ainda isso? Mas ele persistiu, insistiu e acabou recebendo. Aí Jesus diz, estamos no capítulo 11, versículo 9. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede,
recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Aí Jesus diz que uma vez que nós somos maus, vou ler como está aqui, versículo 11. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pense nisso. Será que um pai daria uma cobra ou um escorpião para o seu filho? Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Claro, a resposta já é óbvia. Claro que não. Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Imagine um filho dizendo, papai, me dá um ovo, preciso comer. Aí o pai vai lá, dá o escorpião. Esse pai seria muito mau. Aí Jesus agora diz, ora, se vós que sois maus, nós somos maus. Nós somos assim. Nós não obedecemos a Deus. Nós fazemos sempre o contrário. Muitas vezes vamos contra os ensinamentos do Senhor. Mas lembremos que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos começar dizendo Pai Nosso. Então, o nosso Pai, ele é bom, ele é ótimo, ele é nosso Deus. Nós somos filhos adotivos. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filho deles. Então, dele, né? Então ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, tá vendo? O Pai, que muitas vezes nós, aqui não está se referindo ao Pai do céu, está se referindo ao Pai da terra. Então, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Pai do céu nos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Só o Espírito Santo poderá modificar os nossos corações, que muitas vezes não estão concorde ao coração de Deus. Deus dará, porque o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio, ele vem em nosso socorro, como São Paulo diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 8. Porque nós não sabemos nem o que pedir, mas o Espírito Santo vem em nosso socorro, para fazer com que nós peçamos o que Deus quer que nós peçamos. O Espírito Santo, ele nos dá os 7 dons. Dentre os dons, um que é muito importante para nós é o dom do discernimento, o dom da piedade, do temor de Deus, o dom do discernimento. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis no mundo, tanto na igreja como fora da igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos de confusões e de muita confusão. Não é pouca, não. Quem é que comete, quem é que faz divisão? É o diabo. Até a palavra diabo quer dizer isso. É aquele que divide. Satanás é o adversário. Então, o adversário de Deus, ele está gerando no mundo, no coração, tanto dos que estão dentro da igreja, como daqueles que estão fora, ele está gerando um espírito de confusão, de divisão. É por isso que Jesus está dizendo
Nós precisamos pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz discernir o dom do discernimento. Ele nos faz entender o dom do entendimento. Ele nos dá o dom do entendimento para nós discernirmos o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Se o Espírito Santo não vier na nossa vida, nós iremos fazer opções erradas. E opções erradas que gerarão consequências eternas para nós. Ou o discernimento. Se nós fizermos o discernimento bom, nós teremos como consequência as coisas boas e com isso a vida eterna nós teremos. Mas se nós não conseguirmos discernir e optarmos pelo erro, nós vamos ter consequências eternas e isso pode ser a nossa condenação. Estamos vivendo tempos difíceis na igreja e fora da igreja. A igreja hoje precisa entrar em oração. Nós precisamos rezar muito. Rezar por aqueles que têm um coração mau. Rezar por aqueles que querem praticar o mal. Para que essas pessoas que querem praticar o mal, elas possam se converter, possam mudar o coração e entrar no caminho do bem, no caminho de Deus. Só o Espírito Santo poderá nos ajudar. E nós precisaremos pedir o Espírito Santo por meio do coração imaculado de Nossa Senhora, através de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio do coração imaculado de Nossa Senhora. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Para bem entender isso que eu estou falando é para nós católicos, né? Nós usamos essa analogia porque uma vez que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e ali Jesus foi gerado no ventre dela, aí nós dizemos que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo e é mãe de Deus. Isso é um dado de fé que nós cremos. Mas voltando ao que eu estava falando, peçamos, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós, brasileiros, estamos num momento de muita decisão. Nós não podemos errar, porque as consequências que virão para o futuro nosso vai depender de como nós agirmos hoje. E eu sei que você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Nós precisamos pedir a Deus a graça. Vem Espírito Santo. Por meio de Nossa Senhora, sua amadíssima esposa. Vem e nos ajuda, Espírito Santo, para não tomarmos decisões erradas. Jamais. Tempo de rezar, é tempo de jejuar. É tempo de fazer penitência. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, é um tempo de muita sobriedade. Nós precisamos ser sóbrios. Nós não podemos permitir que a agitação tome conta do nosso coração. Não podemos. Um dos grandes frutos do Espírito Santo é a paz interior. Nós não podemos nos agitar e precisamos pedir. Pedir a Deus a graça que Ele venha em nosso auxílio. As decisões que nós tomarmos terão como frutos bons ou maus. Depois é que nós vamos ver
o que vai acontecer se nós não tomarmos a decisão certa, se nós não fizermos as coisas em Deus. No Império Romano, não sei se vocês sabem, os grandes imperadores, para eles fazer com que as pessoas se iludissem com eles, porque por trás eles praticavam a maldade. E para manter o povo escravo deles, eles iam pelo material. Eles sempre davam pão e circo. Ou seja, davam pão, mas não davam o pão por completo, e dava divertimento, mas não dava o divertimento completo. Então, as pessoas viam que eles davam pão, viam que eles davam o divertimento, mas não era uma coisa completa, então eles ficavam sempre esperando que eles dessem pão e dessem circo. Sempre naquela esperança de que eles eram a solução, mas eles nunca davam o que precisava dar. E aí mantia as pessoas escravas. Era assim, pão e circo. Pão e circo. Nós precisamos ter o maior discernimento e pedir a Deus a graça de nós entendermos que Deus está preocupado conosco e Deus quer que nós façamos as boas opções. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Deus nos dá os mandamentos. Não matarás. Cuidado, meus irmãos, com essas ideias de que é possível praticar o aborto. Não, 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 não. Aborto, não. A Igreja Católica nunca vai optar pelo aborto. Jamais. Uma das coisas que o Império Romano fazia era fazer com que os padres, os apóstolos, no caso, ali no tempo eram os apóstolos, eles se calassem. Se falassem no nome de Jesus, eles eram presos, e por serem presos, eles eram mortos, e eles eram intimados a negar Jesus, a parar de falar no nome de Jesus. Por isso que Pedro, lá no Sinédrio, nos Atos dos Apóstolos, quando mandaram ele calar e parar de falar no nome de Jesus, Pedro simplesmente disse: aqui nós devemos obedecer a Deus ou ao homem. E ali ele já estava dizendo que eles iam obedecer a Deus. Porque o nome de Deus não pode se calar, o nome de Jesus não pode se calar. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com comida, com bebida e com isso, e não sabe que os imperadores, eles não queriam que a salvação chegasse no coração das pessoas, na vida das pessoas. Então, aquilo que era relacionado à moral, as pessoas não se preocupavam tanto. Mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que se diz respeito à moral. Você entende? Não matar. Essas questões relacionadas hoje à ideologia de gênero. Essas coisas Deus não aceita. Deus nunca vai aceitar. Deus nunca vai permitir. Deus nunca vai permitir que essas coisas aconteçam. Ele não quer. Por isso que nós estamos em tempo de discernimento. Às vezes eu fico olhando alguns países por aí que fizeram a opção errada e hoje estão sofrendo. Os cristãos estão sofrendo, estão sendo perseguidos. É só dar uma olhada. Vamos ver a nossa realidade. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo para nós
sabermos o que nós devemos pedir. Eu me preocupo muito com o fim da igreja. Eu não sei o que vai acontecer com a Igreja Católica aqui no Brasil daqui a uns tempos. Hoje, nós pregamos livremente. Nós falamos de Deus livremente. Por exemplo, aqui essa gravação. Livremente. Mas poderá acontecer da pregação ela não ser mais permitida. Esse negócio de a gente ouve por aí comentários dizendo que os meios de comunicação serão regulamentados, né? Regular significa isso aqui pode falar e aquilo ali não pode falar. Somos livres, Deus nos deu a liberdade. Agora dizer isso pode, isso não pode. Isso não pode acontecer, nós precisamos estar muito atentos a isso. Não, nós sacerdotes, não podemos anunciar a boa nova do Evangelho que Jesus disse que nós deveríamos anunciar. Olhemos para a realidade e peçamos ao Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo que venha sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração, para nós discernirmos bem o que nós devemos fazer em relação ao destino do Brasil. É muito preocupante. É muito preocupante, precisamos rezar muito e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Você está entendendo? Rezemos, rezemos e rezemos. Mais uma vez, eu digo, lembremos do que Nossa Senhora de Fátima falou para os 3 pastorinhos. E ela não estava brincando. Ela disse que a Rússia iria espalhar o mal sobre todo o mundo. E esse mal está se espalhando cada vez mais. E a primeira coisa que esse mal vai realizar é querer tirar Deus da nossa vida. Não esqueçamos, meus irmãos, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Nós podemos até passar por dificuldade, mas quem tem Deus tem tudo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. O que você vai pedir? O que você quer pedir? E o que nós devemos pedir? Peçamos que o Brasil continue sendo um Brasil cristão. Peçamos a Deus que os mandamentos eles sejam seguidos. Peçamos a Deus que o sacrifício da missa não seja impedido de se celebrar nessas terras brasileiras. Peçamos a Deus que o mandamento não matar, ele se realize. Não matar. Peçamos a Deus que os sacramentos sejam bem vividos. Peçamos a Deus a graça que no Brasil o casamento ele seja como Deus ensinou e como Deus instituiu. O casamento entre um homem e uma mulher. Entre uma mulher e um homem. Peçamos a Deus. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida. Que ela interceda e peça por nós. Porque nós estamos em tempos de decisão. Lembremos, meus irmãos, do que aconteceu naquela sexta-feira da paixão. Estava Jesus todo ensanguentado. Depois que Pilatos mandou chicotear Jesus,
E Jesus estava ali após a flagelação, todo ensanguentado. E ali, Pilatos apresentou Jesus e disse: eis o homem. Para ver se eles, olhando para Jesus, eles pudessem dizer: tenha compaixão dele. Não, eles, excitados por uma pequena minoria que estava querendo destruir Jesus, começou a gritar: crucifica-o. Eles começaram, a pequena minoria: crucifica-o. O outro: crucifica-o. Aí foi crescendo aquele, porque as pessoas são levadas, né? Elas não pararam para pensar naquele momento, porque elas precisavam pensar. E começou o grupo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ficou aquilo: crucifica. Aí Barrabás, ou melhor, Pilatos, apresentou Barrabás, porque Pilatos ainda estava vendo que Jesus era inocente e que Jesus não precisava ser morto. Então eles pegaram justamente o assassino, Barrabás, e colocou ali de frente de todo mundo. E as pessoas sabiam que ele era um assassino. E agora ali estava a opção. Qual era a opção? Barrabás ou Cristo, ou Jesus Cristo? E o povo, quem deve soltar? Barrabás ou Cristo? E o povo fez a opção por Barrabás e mandaram crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de um bom discernimento pelos tempos que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos tempo de confusão. São tempos de muita e muita confusão. É preciso muito discernimento, muita oração para nós não tomarmos decisões erradas por causa do que está em jogo, é o destino futuro do nosso Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.